mas Ele sempre está nos honrando. Irmãos, eu trago a paz do meu pastor para a igreja e quero dizer que estou muito feliz de estar mais uma vez junto com os irmãos para falar da palavra de Deus. Quarta-feira agora eu acordei pela manhã para ir trabalhar e eu fui falar, quase que a voz não saía. Minha esposa olhou para mim e falou: você está ruim da garganta? Eu falei: não sei. Mas eu falei para ela, independente de qualquer coisa, eu vou estar na presença do Senhor na sexta-feira, independente da minha voz. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus eu estou melhor. Mas está meio falha, mas vai dar para entender. Irmãos, antes da gente adentrar na palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para a igreja. Nessa pergunta, rapidamente, para não tomar muito tempo, 2005, eu não era evangélico, conheci a palavra porque igreja é o que não falta, né? Para levar a palavra do Senhor. Eu não conhecia. E eu cheguei do trabalho e na época eu estava com outra pessoa e eu cheguei na casa de uma vizinha aqui em frente ao Fred para pegar a chave da minha casa. E ela veio e ela me entregou a chave. E teve um servo do Senhor que olhou para minha ex-esposa, na época esposa, falou bem assim: quem era aquele rapaz? Falou bem assim: é meu esposo. Fala para ele que Deus manda dizer a ele que ele vai ser pastor. E quando ela chegou em casa, ela falou para mim, eu dei risada, porque nunca tinha ido na igreja, não estava interessado. Não acreditei. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu aqui falando de Deus. Talvez você possa até dizer: mas e esse irmão? Presbítero Sebastião. Não sei se o senhor lembra dessa passagem aí, mas eu nunca lembrei da fisionomia do senhor. O senhor estava ministrando na casa da irmã Lena aqui, do lado da casa do Zé da Tia, no culto do lar, 2005. E eu vim com isso há muito tempo na cabeça. E quando a palavra de Deus, ela vem diretamente a você, ela se cumpre. Independente do tempo que passe, mas ela se cumpre. Eu não era evangélico, eu não gostava de ir na igreja. E com o tempo eu passei a gostar, comecei a ir. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Eu tinha comentado até isso com o Jefferson um tempo desse. Eu estou falando isso, irmão, é para aumentar um pouco a fé que os irmãos têm que ter em Deus. Porque às vezes Deus usa alguém para trazer uma profecia e a gente espera para amanhã, e esse amanhã nunca chega. Mas não é o teu tempo, é no tempo de Deus. Amém? Vamos para a palavra aqui. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem aqui a palavra em Marcos, o capítulo 2, uma palavra bastante conhecida. A gente vai navegar um pouquinho dentro da Bíblia, porque como é um culto de cura e libertação, cada versículo, cada capítulo que Deus direcionou para mim estar lendo, é uma demonstração do que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Aqui o título diz: o paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa.
E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado e onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito, em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Que os irmãos possam sentar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra aqui, ela, no meu ponto de vista, ela é muito forte. Porque eu fico imaginando aquele paralítico. Ele não andava. Ele vivia preso na casa dele. Mas ele sabia que Jesus, quando a palavra diz aqui, ó, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Então, se a palavra diz entrou outra vez, então quer dizer que Jesus esteve outras vezes lá. E nenhuma dessas vezes o paralítico pôde encontrar Jesus. A Bíblia não relata, mas imagino eu quanto tempo tinha que aquele homem vivia naquela situação. Quanto tempo? Talvez desde o seu nascimento. Para muitos, aquele paralítico ali ia viver daquele jeito para o resto da vida dele. Mas quando ele soube que existia um homem que curava, ele falou, imaginou ele, não, qualquer um pode duvidar, mas eu não vou duvidar. Mas tinha um grande problema. Acredito eu que na mente dele falava, eu não duvido, mas como é que eu vou poder ser curado se eu não posso sair da minha casa? Quem vai me levar? Quem vai me buscar aqui na minha casa para mim estar com Jesus? Porque além dessa dificuldade que ele tinha, que ele não andava, ainda tinha multidão, que era enorme. Porque se você for ver todos os evangelhos de Jesus, quando fala em cura, fala em multidão. Jesus, ele nunca estava só. Das vezes que Jesus ficou só, era quando ele ia orar, que ele gostava de ficar só. Mas quando era para curar, Jesus sempre estava acompanhando com a multidão. Além dos discípulos dele, ainda tinha multidão. Então, para quem quisesse se aproximar de Jesus, a dificuldade era grande. Muitos ficavam pelo meio do caminho. Ah não, a multidão está grande, está enorme, eu não vou chegar próximo de Jesus. Mas talvez eram aquelas pessoas que o problema delas não era tão grave como ela imaginava. Porque quando a gente está com um problema, que nós sabemos que o problema é grave, a gente vai até o fim do mundo. Se a gente sabe que tem uma solução, a gente vai correr atrás dessa solução. Nós que somos evangélicos, nós que conhecemos a palavra de Deus, temos um parente, um familiar que não é evangélico, o médico pode até falar assim, ó, já pode chamar o padre, chamar quem vocês quiserem aí, porque já era. Mas nós, como conhecemos a palavra, fala, já era não. Enquanto eu tiver fé, eu creio que ele vai sair daí. E nós busca. E quando fala aqui na palavra que outra vez Jesus entrou em Cafarnaum, eu imagino que aquele paralítico, ele ficou imaginando, meu Deus, mais uma vez eu não vou encontrar Jesus? Mas antes de qualquer situação que está na sua mente, Jesus já começa a preparar o terreno. Jesus sabia
que aquele paralítico já estava com aquele no coração dele há muito tempo. Aí você pode até me questionar, ô Luciano, mas se Jesus sabia, por que Jesus não já teve um encontro com ele antes? É como eu falei no início, é tudo no tempo de Deus, nunca é no nosso tempo. E Jesus preparou 4 amigos, irmãos, 4 amigos. Hoje em dia, amizade é rara. Hoje em dia, aquelas pessoas que batem nas tuas costas te falando, minha amiga, meu amigo, oh meu Deus, toma cuidado. Toma cuidado. Porque nosso amigo mesmo é Deus. Às vezes nós contamos um problema para um amigo. Aí eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Fora da palavra. Um exemplo. Eu estou com um segredo preso no meu coração. Aí eu falo, ó, o Esdras eu conheço há muitos anos. Eu confio nele. Vou contar para ele. Pronto. Aí eu conto para o Esdras. Aí o Esdras fala bem assim, rapaz, que segredo do Luciano. Aí eu confio tanto no pastor Manuel, eu vou contar para ele. Aí o pastor Manuel já encontra outro que ele confia. E daí, de repente, o bairro todo está sabendo. Às vezes não é nem maldade, mas é de tanto você confiar em pessoas que talvez não é para você confiar. Voltando na palavra, aquele paralítico, acredito que ele estava preocupado com essa situação. De repente, chega 4 amigos e falaram, não, ó, seguinte, vem cá, juntaram os 4 aqui, nós temos que levar ele, irmão, tem que levar. Jesus está ali, ó, bem pertinho, vamos levar, porque a gente levando esse cara vai ser curado. Mas o que curou ele? Foi a fé do paralítico? Eis a questão. Porque a palavra diz aqui, que Jesus diz assim, ó, vendo, deixa eu ver aqui que eu me perdi um pouco. Jesus diz aqui, ó, vendo a fé deles. Deles quer dizer de todos. Não só foi do paralítico. Então, para aqueles homens, para aqueles 4 amigos, que aí eu falo que são amigos, era tão grande quanto a fé do paralítico. Se você encontrar um amigo que quer te levar para os caminhos do Senhor, pega na mão dele, não é vergonha não, e vai. Porque esse sim é teu amigo. Mas aquele que diz assim, ó, recebi um dinheiro, não tem com o que gastar. Vamos tomar uma gela? Fala assim, filho, compra um suco de laranja para nós que nós toma. Porque esse não é teu amigo não. Amigo é aquele que procura o teu bem. É que nem esses 4 rapazes. De repente, esses 4 rapazes pegam esse paralítico e levam. Quando ele vai se aproximando da casa que Jesus estava, não dava para ver Jesus, não dava para ver quase ninguém que estava mais próximo. Por quê? A multidão tomava conta. Não dava para passar ninguém. Acredito que um deles olhou para os outros e falou bem assim, ó, seguinte, a gente chegou até aqui para parar no meio do caminho. É como a menina que louvou, que mandou largar a rede. Não tem que largar a rede não. Não, a gente chegou aqui, vamos até o final. Oh, mas espera aí, como é que a gente vai fazer para entrar se a porta está lotada, meu amigo? Olhou a altura, falou bem assim, ó, um subindo nas costas do outro, dá para a gente chegar lá. A gente faz uma corda. A Bíblia não diz, mas acredito eu que imaginaram isso. E Deus, ele é tão maravilhoso, que o buraco que eles fizeram no telhado foi justamente onde Jesus estava sentado.
Irmãos, o que faz a gente ser agraciado por Deus é a nossa fé, é a nossa vontade. Às vezes a gente, por pouca coisa, a gente desiste. Tem outra passagem aqui, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos também. Como eu falei, é um culto de cura e libertação. Então, vamos falar de cura e libertação. Eu acredito que você vai sair diferente do que vocês entraram aqui. Se vocês têm fé em Jesus, se você tem fé em Deus, você vai sair daqui com mais fé ainda. Aqui tem a passagem do meu Deus. O que é hidrópico? Eu não sei. E eu comecei a estudar o que é hidrópico. Hidrópico é o nome da pessoa que adquire a doença. Porque, na verdade, o nome da doença é hidropesia. Mas o que é hidropesia? Aí eu escrevi aqui o que era hidropesia. Hidropesia fetal é uma doença rara em que ocorre acúmulo de líquido em diversas partes do corpo do bebê durante a sua gestação, como nos pulmões e no coração e no abdômen. A palavra de Deus diz aqui, em Lucas 14, diz assim: aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se e, tomando, o curou e despediu. Como eu li aqui na pesquisa que eu tinha feito, essa doença, ela dá na gestação, logo quando a criança não é um bebê. Agora imagina, desde criança, já tem um problema desse. E a palavra de Deus diz que aqui é um homem. A doença, ela, quando a pessoa o tem, é quando a pessoa é bebê. E a palavra diz que ele já era um homem. Então ele já estava um bom tempo com essa doença. Uma doença que não tinha cura para muitos. Mas ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Que Jesus entrou para comer pão. E Jesus o curou. E muitas das vezes a gente acha: ai meu Deus, essa dor que não passa. Essa dor que não passa. Essa dor que vai e volta, vai e volta. E a gente começa a se desesperar. Imagina quem já tem um problema desde criança. Aí eu vou correr também para mais uma passagem da Bíblia. No Lucas 9, que é a passagem da mulher do fluxo de sangue. Muitas de vocês conhecem a palavra, conhecem essa passagem, conhecem, lendo a palavra, o sofrimento daquela mulher. Aquela mulher, ela era uma derrotada. Essa é a palavra correta. Essa mulher era uma derrotada. Mulher tinha tudo, tudo. Mas com o dinheiro dela, não podia fazer nada. É tanto que ela gastou, a palavra diz que ela gastou tudo que ela tinha para se tratar dessa enfermidade. E os médicos pegando o dinheiro dela, no momento que ela não tinha mais nada, os médicos falaram: infelizmente, filha, você está condenada. Isso é uma doença que não tem cura. Acredito que essa mulher, ela ficou muito triste. E acima de tudo, essa mulher também, ela era uma pessoa esnobada pela sociedade. Uma pessoa que ninguém dava valor por ela.
uma imunda. Porque quem tinha um problema desse, não era digno de estar no meio da sociedade. Hoje, é uma coisa que as mulheres sofrem muito. Hoje, vocês, com qualquer problema desse, você pode sentar, você pode sair, você pode conversar, ninguém vai te julgar. Mas antigamente não. Se você fosse para a rua, você era apedrejada. Você era imunda. Ninguém queria saber de você. E essa mulher não sabia mais o que fazer. E o que aconteceu? Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia que Jesus curava. Ela sabia que Jesus fazia mortos ressuscitar. E ela imaginou, peraí, se Jesus ele pode curar tantas pessoas, por que ele não pode me curar? Eu tenho que conhecer esse Jesus. Mas a fé dessa mulher, ela foi além. Ela foi além. Ela não queria nem conhecer Jesus, na verdade. Ela queria apenas tocar nas vestes dele. Às vezes, a gente fala, não, mas a gente tem que conhecer. Não, aquela mulher, ela foi além. O desespero daquela mulher era tão grande, que ela falou assim, se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Eu tenho certeza disso. Mas existia outro grande problema para aquela mulher. A multidão. Mais uma vez, a multidão está atrapalhando aquele que quer buscar Jesus. E isso não é diferente no dia de hoje não, irmãos. Muitas das vezes, a multidão de hoje atrapalha que você se aproxime de Jesus. Às vezes, você passa por alguma situação na sua casa, tem pessoas que andam lado a lado com você, já fala logo, olha, eu não sei como você passa isso. E todo dia você está na oração. Todo dia você está na igreja. A gente passa na porta da sua casa, é louvor. E você nessa situação, para com isso. Ó, eu não vou na igreja, e eu estou bem, não fico doente, meus filhos não ficam doentes. Agora você está na igreja, você fica doente, teus filhos ficam doentes, teu marido fica desempregado. Aí eu pergunto, tudo bem, o marido fica desempregado, o filho fica doente, mas você já passou fome? Você já procurou alguma coisa dentro da sua casa e não encontrou? Talvez você não encontre um peru dentro da geladeira, mas você encontra uma bandeja de ovo. Jesus, ele nunca deixa a gente desamparado. Ele nunca deixa. Talvez se ele der algo mais para a gente acaba se acomodando. E a gente começa a servir a Jesus na esperança de receber algo maior. E o único objetivo do evangelho, da pessoa que é evangelho, da pessoa que serve a Deus, a única coisa maior que nós queremos de Jesus é a salvação. É morar no céu. É só isso que a gente quer. Porque, olha, carro, casa, tudo vai ficar aqui. A gente não vai levar nada, irmão. Nada. É bom a gente dar uma vida plena para a nossa família, para a esposa, para os filhos, a esposa, para o marido e etc. É bom. Mas a gente não pode se apegar nisso. A gente tem que se apegar aqui, ó, a palavra de Deus. A gente tem que buscar mais a presença de Deus. Às vezes a gente passa por dificuldade
pequenas dificuldades. Mas não é para a morte. É para a gente saber que Deus é na nossa vida. Eu passei por várias coisas da minha vida. Eu contei o testemunho lá na igreja, que eu sou do Brasil para Cristo. E antes de eu voltar para cá, que eu tinha passado um tempo aqui, cheguei aqui em 2002, na verdade. E depois eu voltei em 2014. Fui para Maceió, que eu sou de lá. E por besteira minha, eu acabei saindo da presença de Deus. Eu estou falando besteira, porque hoje eu vejo como besteira. Antes eu não via. Porque a pior coisa, irmãos, esposa, marido, filho, é tudo na vida da gente. Mas Deus é muito maior. E quando eu me vi distante da minha família, eu achei que eu estava distante do mundo. E eu achei que a culpa era de Deus. E eu saí da presença de Deus. Fui para Maceió e fui viver a minha vida lá. E o tempo foi passando, passando, e eu curtindo a vida e achando que estava abafando, sabe? Porque a gente acha que está podendo. E um belo dia, eu vinha da academia, eu ia passando na rua assim como aqui. E o pastor, o rapaz estava pregando, o pastor estava pregando, falou bem assim, ó, esse rapaz que vai passando na rua aí, manda ele entrar aqui dentro. E o diácono foi e me chamou, eu tirei o boné, porque na frente do juiz a gente tem que tirar o boné, não pode entrar de boné no fórum, né? Então eu me senti ali, na frente do juiz, porque não do pastor, mas da palavra de Deus. E eu tirei, e aquele pastor, ele começou, irmão, a falar da minha vida. Nunca tinha visto aquele homem na vida. Esse homem falou, pastor Manuel, da minha vida, tudo que eu passei aqui, do início até a minha separação. Eu olhei para ele assim, eu falei, Jesus. E a lágrima começou a descer. Eu não questionei, porque era verdade. Ele falou assim, olha, Deus manda te dizer, Deus te usou muito na palavra dele. Você faz parte de um grupo abençoado. E eu fiquei olhando para a cara dele assim, como é que esse rapaz sabe? Eu era dirigente aqui. Eu era líder do grupo de varões da Assembleia. Ele falou, você é muito usado por Deus. Só que você abandonou Deus. Mas Deus manda te dizer, por esses dias, você estava no lugar, não sei se é praia, não sei se é piscina, não sei onde que era. Você estava sentado, mas outro colega seu, e tinha dois rapazes atrás, na outra mesa. Um deles puxou a arma e falou, disse, ó, eu vou matar ele agora. O outro falou, calma. E quando ele levantou, Deus mandou 2 anjos e colocou a mão em cima daquele rapaz e falou assim, com esse ninguém mexe. E eu comecei a chorar, irmão, comecei a chorar ali, a lágrima descendo, mas eu chorava como criança mesmo, porque eu estava sentindo a presença de Deus. Eu estava naquela vida ali, mas eu sabia o que era, o que Deus representava para mim. Eu sabia o que Deus já tinha feito na minha vida. Mas quando a gente está magoado, a gente procura um culpado. E esse culpado era Deus. Mas quando eu saí daqui, Deus avisou, tu vai, mas em 3 anos você volta. E vai contra a minha vontade. Mas eu falei bem assim, o dono da minha vida sou eu vou e pronto. E fui. E esse pastor, ele olhou para mim e falou assim, olha, tem mais. Não parou por aí. Por esses dias vai acontecer algo na tua vida que você não vai entender na hora, mas a poucas horas depois você vai entender o que eu estou falando contigo. Mas que essa seja a última vez. Ou você volta para os meus braços,
por conta própria, ou você vai vir pela dor. E ali eu baixei a cabeça e comecei a chorar. E eu nunca comecei a entender o que Deus estava falando. E quando eu saí de dentro daquela igreja ali, eu fui chorando até o meio do caminho. Quando eu cheguei na casa da minha mãe falou, vai tomar banho, meu filho? Eu falei, vou, mãe. Fui tomar banho e eu falei, meu Deus. Aí, na hora que eu falei, vou orar, a moto buzinando lá, quando eu olho, 2 colegas meus, ó, vem, vamos ali que tá bombando a piscina, à noite. Aí eu esqueci tudo que aquele pastor falou, subi na moto e fui curtir a vida. Irmãos, alguns dias depois, saiu eu e mais alguns colegas meus, e no momento que a gente estava dentro da casa de uma colega da gente conversando, essa casa foi invadida por 3 rapazes, média de idade, 23 anos. Um deles colocou a 12 na minha cabeça. O outro, a pistola na cabeça dos amigos meus, e saiu tomando tudo. Corrente, carteira, tudo. Só que ele olhava para a minha cara e falava assim, ó, eu quero te matar, sem eu falar nada. E eu comecei a olhar para a cara dele assim, aí o colega meu falou, Luciano, não fala nada não, que ele sabia que eu era nervoso. E eu olhava assim, ele falou, eu quero te matar, eu quero te matar. E eu calado. Só que eu não falei nada. Eles saíram. Eu estava com a minha moto na porta, ele passou por cima da moto com o carro dele, arrebentou minha moto todinha. O colega meu viu e foi xingar ele. Ele desceu do carro, o colega meu tentou correr. Ele deu um tiro. Pegou assim na cabeça dele, que ele caiu. O boné dele parou longe. Na hora que eu abaixei para pegar ele aqui, ele puxou a 12, aí falou assim, ei negão, eu não falei que eu ia te matar? Agora é na sua cabeça. Eu ajoelhado assim, com um colega meu no colo, olhando para ele. Aí o outro falou assim, ei, não, vamos, a gente já matou.